Olá pessoal, eu sou Flecker Taídes, do canal História da Verdade. Antes de começar a gravação, deixa o like, porque o like é um indicativo da gravação do conteúdo para que outros possam ter acesso à leitura. Vamos falar um pouco de leitura. O Brasil, segundo vários rankings que consultei, o brasileiro tem uma média de leitura de 2,5,3 livros por ano. Média, não é? Porque muitos roubaram os meus. Eu li, por exemplo, o ano passado 60. Então, vai fazer uma média aí já, não é? Então, média é uma coisa muito, muito insignificante para se comparar ou para se mensurar a quantidade de leitores do Brasil. Né? Isso tem raiz desde a ditadura militar, não é? Que a submissão era mais importante do que o conflito, a, a ordem era muito mais importante do que a interação, não é? Tanto que eu falei na live anterior que o presidente agora assinou uma portaria que transforma professor policial em professor por uma portaria, não é? Porque a escola, segundo essa direita fascista, tem que ensinar o filho da classe trabalhadora a obedecer a ordem hierárquica. A ordem hierárquica só se é obedecida a partir do momento que meu cérebro tem essa consciência, senão não. Tá? Nós não podemos educar cidadão, ser humano, para ser obediente, e sim questionador. E farda não é sinônimo de respeito e muito menos de caráter. O cérebro está na farda, não é? Então, já começa nesse momento da história, não é? E que vai transformando, criando gerações de pessoas que não leem mesmo, não é? Você chega num colegial, tem alunos que nunca leram um livro, chegam na faculdade sem sequer ter lido um livro. E não existe, o cérebro é como se fosse um computador gigantesco, com muito teras de memória. E para os teras de memórias funcionarem, eles precisam de downloads. E downloads vêm de livros, vêm de conhecimento, vêm da busca. Né? Os grandes homens da história são estudiosos, são leitores. Não é? Assim como os primeiros homens a propor que a Terra é redonda eram, da Grécia Antiga, eram estudiosos, né? Toda a lógica construída por Aristóteles, ela veio através da leitura, da pesquisa, né? Na busca do conhecimento. E aí a gente criou hoje um país, né, de pessoas que não leem e se sentem especialistas em tudo. Né? Tem especialista em política econômica porque prega Estado mínimo, mas não sabe o que é. Prega liberalismo, mas nunca ouviu falar de Adam Smith, que é esse cabra aqui, né? Que embora seja chato, para podermos ter uma forma de ler a dialética e a dialógica, de ter o conhecimento fundamentado em leitura, tá aqui, Riqueza das Nações, Adam Smith, é o clássico dele. Né? Eu li ele e li, né, Karl Marx, que é um pouquinho que vai até lá no canto, para poder tirar o meu diagnóstico de construção ideológica. Não é? Porque eu fiz a minha síntese e minha antítese e construí a minha própria ideia. Assim é um aluno em sala de aula. O professor, ninguém ensina nada a ninguém, é óbvio. Nós aprendemos educador e educando mediados pelo mundo. Não é? Só que para que, né, as pessoas comecem a ter, né, a construir a formação sináptica, né, do conhecimento epistêmico, ela tem que ir buscar.
Ela tem que ler. Não adianta você ser dogmático de um livro só, não é? As pessoas, a gente vê tanta ignorância na internet, doutrinador. O significado da palavra doutrinação é a partir do momento que você se nega a conhecer uma outra face da tua verdade, não é? Porque não é aquilo que você aprendeu. Você não está aberto ao novo. Isso é doutrinação. E a internet, né, como dizia Humberto Eco, ela virou um sinônimo tão grande de ignorância que as pessoas chamam, esse cara é esquerdista. Você pergunta o que é esquerda, ele não sabe. É uma coisa absurda, não é? Porque ele escuta alguém dizer e vai lá e diz também. Você vê as pessoas, né, pela falta de cultura, acusar a Umbanda, Candomblé como coisa do diabo, mas ele não conhece a história, não sabe que foram trazidos 12 milhões de negros para o Brasil, escravizados em nome de Jesus. Mas, né, condena a religião dos caras. Diz que o índio não é dono da terra, o brasileiro que é dono da terra. Calma aí, o índio veio para cá há mais de 15 mil anos. Não, que 15 mil anos? A terra foi feita há 6 mil. Não, cara pálida, se a terra tivesse sido feita há 6 mil, não teria vida aqui. Porque ela demorou 1 bilhão de anos para esfriar. Para depois permitir-se que houvesse vida. São coisas tão esdrúxulas que a gente escuta cotidianamente, não é? Que dá a impressão que o nosso país está regredindo e está mesmo. Né? As propostas que você vê, não na Câmara dos Deputados, eu sou de um tempo que acompanho deputados, já acompanhei, tive o privilégio de acompanhar deputados como o Darcy Ribeiro, Paulo Freire foi deputado, né? Ulisses Guimarães, não é? José Genuíno, com todos os seus erros, mas era um brilhante orador, embora nós temos parlamentares fantásticos, mas hoje nós estamos preenchidos por ignorantizados. Por exemplo, o marombado lá do Rio de Janeiro que rasgou a placa da Marielle. Né? Eduardo Bolsonaro, que fala que Olavo de Carvalho é o melhor filósofo do Brasil. O cara fez até a 4ª série. Mas nunca leu um livro de Olavo de Carvalho. Porque o cérebro dele também já está travado. E a leitura é A leitura, primeiro, se o cérebro gasta 40% de nossa energia, quanto mais você lê, mais em forma você fica. Mas não só em forma física, mas em forma intelectual. Não é? A leitura não é um negócio chato a partir do momento que você pega o costume, como tudo na vida. A gente começa a ler, não é, livros, por exemplo, eu na minha adolescência, não é, mesmo sendo criado por pais semi-alfabetizados, eu lia muito Paulo Freire. Depois li o Evangelho de Saramago, que marcou minha vida. Li Rota 66, a história da polícia que mata. Li Estação Carandiru, não é? E aí eu fui criando o hábito da leitura, não é? E li livros que perdi e que hoje vou recuperando como forma de saudosismo. E hoje eu tenho orgulho de olhar para a minha vasta coleção de livros, né, de gastar grande parte do meu salário em livros, né, de ter uma obra de Karl Marx com mais de 70% de suas obras, né, claro que sem sair o projeto Mega Marx, porque é um prazer ler. É um prazer você ler Lumarinoff e falar da filosofia do meio, como forma de se procurar resolução de seus conflitos internos. É legal você ler um Christian Dunker, ou é legal você ler Porque as Democracias Morrem, ou é magnífico quando você lê Zelota, ou é legal quando você lê um livro de Leonardo Boff, enriquece a sua mente, a sua vida.
enriquece o seu cérebro, você fica mais hábil, você fica mais informado, não é? Porque nós temos uma péssima TV aberta no Brasil. Os canais venais, banais, não merece crédito nenhum. Então, porque tem pessoas que ainda sentam, né, em frente a uma TV aberta para poder tentar se informar, elas não informam ninguém. Tanto não informam que o país conseguiu a maior proeza de toda a história da República Brasileira. Elegeu o presidente mais burro da história do país. Junto com uma massa de bolsominions que Cláudio Duncker vai explicar, né? Nos sofrimentos, sofrimento, agonia e sintonia. A psicopatologia do Brasil entre muros. Ele vai explicar a partir do momento em que ele diz que o erro só quem tem virtude assume. Porque quem errou fica tão decepcionado pelo fato de ter sido enganado que se nega a aceitar que está errado. E aí entra em diversos colapsos de falha moral. Que falha moral? Falha moral porque ele defende uma verdade para um e uma verdade para outro. Ele defende o que um faz está certo e o que esse faz a outro está errado. As verdades dele são dúbias. O caráter dele é falho. Agora eu vou lhe falar. O que acontece hoje politicamente no Brasil vai ser dado nome e a história absolve. E a história criminaliza. Né? Tem muita gente que detesta Che Guevara, mas sabe o nome dele, porque a história absolveu. Mas quem matou Che Guevara, muita gente não sabe. Por quê? Porque a história não absolveu. E os que estão aí hoje no poder não vão sair absolvidos da história. Assim como a máfia religiosa que os colocou lá também não sairão absolvidos. Porque a verdade é o que a história conta e não as farsas. Ok, pessoal? Quem gostou, assine o canal, deixa o like e até a próxima.